É o seguinte, gente, a gente tenta evitar, mas não tem como não falar do atual ex-Twitter. O que acontece, gente? Tem algumas coisas que aconteceram agora. A gente falou sério há 2 semanas atrás sobre o Musk ter elogiado, concordado com um tweet que promovia teorias de conspiração antissemitas. E ali, tipo assim, ele até, entre aspas, meio que já pediu desculpa por isso. Ali não tem nem nuance, assim, vocês estão forçando um pouco a barra para ver antissemitismo ali. Não, ali são teorias, tipo assim, patentemente antissemitas, e ele concordou com esse tweet. Você pode ver aí o corte que a gente fez sobre o assunto. Mas agora tem mais. Primeiro, depois que isso aconteceu, vários anunciantes começaram a tirar anúncio do Twitter. E a principal renda do Twitter, apesar do Elon Musk ter tentado fazer a coisa de assinatura, a principal fonte de renda é anúncio. E eles estão perdendo muito. Tava dizendo que, eu não sei em que período de tempo que isso representa, mas o Twitter teria perdido 75 milhões por um determinado período de tempo em anúncios, o que para o Twitter é algo muito relevante. E a gente tem aqui com a matéria CNN que o Walmart foi o último a tirar, eles perderam uma grana violenta, e tem até aqui o negócio da Damage Control, que estão acusando ele, embora o Musk negue, que ele foi a Israel e visitou o kibbutz que foi atacado pelo Hamas, logo depois desses eventos todos e tal. Mas isso não é o principal. O principal é isso daqui, ó. Tem um summit, né, que é uma conferência organizada pelo New York Times, até onde eu sei, o New York Times é parte da organização, chamada de Deal Book. E o Elon Musk foi entrevistado. Isso aconteceu há 2 dias atrás, 3 dias atrás. E o cara perguntou para ele sobre os anunciantes tirarem o patrocínio do Twitter. E ele basicamente mandou todo mundo para aquele lugar. Com palavrão, inclusive. Ele falou o grande argumento dele. Primeiro, ele meio que pediu uma desculpa. Mas fez uma meia culpa no começo. Falou que fez algo errado. Porém, ele falou que os anunciantes não chantageariam ele a falar o que ele não quer, ou deixar de falar o que ele quer. E ele mandou todo mundo para aquele lugar, xingou várias vezes. E a Carino, que é a CEO do Twitter, estava na audiência. E ele falou assim, que se o Twitter tiver que acabar por causa deles, vai acabar. Algo do tipo assim. Ele meio que falou que o Twitter, se acabar, vai ser por conta dos anunciantes, né? Porque os anunciantes estariam tentando chantagear ele, coisa do tipo. E não só isso, ele atacou especificamente o Bob Iger da Disney, que tirou os anúncios do X também, mas vários outros tiraram. Mas ele reconheceu que ele fez errado. Ele falou que ele deu uma arma carregada para aqueles que odeiam ele e para aqueles que são antissemitas, e por isso ele pediu desculpa. Só que, tipo assim, não foi... Ele meio que se colocou como vítima, né? Que ele tá sendo atacado pela galera que odeia ele. Então, assim, vocês podem dar uma olhada depois, tá? Nessa matéria. Mas é uma coisa muito bizarra. Ele simplesmente xingou, mandou todo mundo para aquele lugar. Se o Twitter tiver que acabar, vai acabar por conta dessa galera que tirou anúncio. Não, ele não assumiu uma responsabilidade, né? E não só isso, ele mencionou especificamente o CEO da Disney, atacou o cara pessoalmente. Qual que é o problema do Musk agora? Eu acho que ele meio que tá preparando. Pode ser que ele esteja preparado, não sei o que passa pela cabeça dele, né? Não sei se ele tá jogando algum xadrez 4D que a gente não consegue entender, mas nesse momento eu acho que ele tá perdido mesmo. Que isso daqui, como todo mundo falou, foi um meltdown. O cara perdeu o controle em público. Você pode ver, inclusive, na matéria lá do New York Times, você pode ver um vídeo, inclusive, da entrevista. E é uma coisa muito bizarra, porque eu vou deixar um negócio bem claro para vocês, tá? Qual que é a minha posição? Diante das limitações legais, você tem liberdade de expressão. Tá? Claro que existe limitação legal em todo o país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma limitação legal clara, que é discurso comercial. Você não pode usar a liberdade de expressão em discurso comercial. Eu não posso te vender um produto falando coisas que ele não tem, aí você compra, vê que o que eu prometi não tá lá, e eu posso simplesmente falar depois, eu falei isso, tá errado, mas é minha liberdade de expressão. Para discurso comercial não se aplica. Não se aplica também, você não pode pedir um crime contra alguém. Vai lá e mata esse cara. Você não pode falar isso, né? Nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem outros limites legais também, porque as leis, por exemplo, em relação a discurso de racismo no Brasil, elas são muito mais fortes, são muito mais exigentes do que nos Estados Unidos. Mas cada país tem o seu limite, né? E diante desse limite, nos países livres, obviamente você tem direito de dizer o que você quiser. Só que tem outro porém. Ninguém é obrigado a te pagar para você exercer sua liberdade de opinião. Ninguém é obrigado a te pagar. Você pode exercer, você tem direito? Tem. Isso te dá direito ao dinheiro do outro? Do anunciante? Não. Para você ter um anunciante, você tem que seguir diversas requisições. E a gente trabalha com anunciante, claro que numa proporção infinitamente menor que o Twitter, mas a gente sabe. A gente recebe o briefing, tem que mandar para aprovação, tem palavras que não pode dizer, tem termos que você tem que... Se você quiser receber o dinheiro do anunciante,
Você não tem direito ao dinheiro dele. Se você quiser receber, você tem que cumprir uma série de exigências. Claro que existe todo um negócio também do seu próprio, da sua própria moral, dos seus próprios princípios, que você não vai abrir mão para anunciar qualquer coisa. É por isso que a gente não anuncia qualquer coisa, porque a gente sabe que teria que abrir mão de alguns critérios pessoais, né? Exato, mas se você quiser trabalhar com anunciantes, você tem que fazer por onde para merecer o dinheiro dele. Agora, se você não consegue cumprir, a culpa não é do anunciante. O anunciante vai achar outro parceiro. E você, entendeu? É uma relação de mão dupla. Então, se você trabalha com publicidade, você tem que prestar atenção nisso. É óbvio. Agora, o que acontece no Twitter, e agora ele está atacando essas plataformas, se não me engano, tweetou até numa coisa criticando outras plataformas, porque os anunciantes têm anúncio em outras plataformas que também têm discurso antissemita, por que eles então pararam de anunciar então no Twitter e tal. Mas tem um porém. Mas o discurso dele também, só segura o seu pensamento, é que nas outras plataformas o anunciante poderia ditar a liberdade de imprensa, que no Twitter eles são puros e ninguém... Ele está vendendo essa ideia. Não, a grande questão é, nas outras plataformas, toda plataforma social tem problema, tá? Mas o negócio os anunciantes têm noção disso. Só que tem um sarrafo, tem um limite. Você passou desse limite, para vários anunciantes você não vai ser categorizado mais como uma plataforma segura. E o grande problema do Twitter é que do X, é que ele fez um speedrun de passar do limite, porque quem fez isso foi o dono, não é mais CEO, pelo menos figurativamente, até onde eu sei, né, pelo que parece. Você tem uma outra pessoa, que é aquela Iacarino, mas ele é o dono. Quando o dono faz isso, você coloca, obviamente, o holofote em cima do problema. E ele colocou, e agora não tem mais como reclamar de anunciante quando você está fazendo uma coisa dessas. E agora ele atacou os anunciantes como se ele fosse vítima. É o seguinte, gente, para todo mundo que trabalha com publicidade, se você quiser dizer o que você quer 100% do tempo sobre tudo, você não pode trabalhar com publicidade. Publicidade não pode ser sua fonte de renda. Claro que dentro dos seus limites morais você não vai se vender, né? Eu acho que você tem que ter princípios. Mas, tipo assim, para trabalhar com publicidade, você tem que ter um acordo entre o que você está dizendo e o que o anunciante quer. Eu acho isso um absurdo, cara. Como essa coisa chegou, sabe? E como tem gente defendendo ainda. E ele simplesmente pegou e ele comprou guerra com os anunciantes e falou assim, eu vou direcionar agora o hate dessa galera para vocês. Só dele ter mencionado pessoalmente, individualmente, o CEO da Disney, sendo que várias empresas tiraram, o Walmart anunciou agora. O problema do Elon Musk, o que acontece? É um cara que tem uma capacidade muito grande, primeiro, de enxergar mercados que não existem. Vamos falar, o mercado do carro elétrico ele criou. O mercado para transporte espacial privado ele criou. E não só isso, ele tem uma capacidade que você precisa no Vale do Silício de vender a sua ideia. Porque muitas dessas ideias que vão criar novos mercados são ideias que vão operar com prejuízo por muito tempo. Então você tem que ter a lábia para convencer a galera para te dar dinheiro para você operar com prejuízo por muito tempo. Isso é muito difícil. Só que, na minha opinião, é um cara que tem um problema de ego tão grande. Ele é narcisista. Ele comprou o Twitter exatamente porque ele quer ter essa audiência e esses fãs na plataforma. Uhum. Ele está fazendo isso para os fãs da plataforma. Ele quer ser amado. Essa que é a verdade, eu acho. Essa que é a verdade. Não só isso, porque vazaram algumas coisas do Twitter também, depois da galera que foi demitida, que ele continuou demitindo, né? Que teve um momento em que ele reclamou por que o perfil dele, os tweets deles não estavam repercutindo tanto. E pelo que vazou do Twitter, tá, gente? Colocaram uma exceção no algoritmo pro perfil dele, para ele ranquear no alto de tudo que ele participa. E ele pagou 44 bilhões no Twitter. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não interessa a visão de negócios que ele estava querendo, qualquer coisa assim. Qualquer sujeito que era movido somente pela racionalidade, sem a parte emocional, não pagaria 44 bilhões no Twitter nunca. Ele nunca valeu isso. Se fosse racionalmente, uma escolha racional, né? Se ele estivesse agindo só com a razão. Isso tá muito feio, cara. Isso tá muito feio, de fato. Igual, ele tava se endeusando agora na resposta dele. Eu entrei no perfil dele agora e ele tava... Quando falam pra mim, pra eu não fazer isso. Aí ele botou uma imagem de um patinho fazendo. Tipo assim, botou o meme, uma garça, né? Esse é um discurso que apela demais pra adolescente. É um discurso que apela demais pra gente imatura. E faz parte, assim. Agora, ele vai conseguir ser amado por essa galera mesmo. Mas ele não vai conseguir anunciante. Tipo assim. O Twitter, eu acho que tá em sérios problemas. Parece que ele já colocou bastante do dinheiro dele. E a gente tá falando do Twitter assim, que a conta não fecha. A conta do Twitter nunca fechou. Só que antes ela não fechava por pouco.
e você conseguia dinheiro de anunciante porque era uma plataforma que estava em crescimento. Agora ela está em crise e parece estar gastando bastante. O que acontece com o Twitter é que você tem uma pessoa como dona dele de fato, que ele quer participar do zeitgeist, ele quer participar do momento, ele quer ser rockstar. Sabe? Não basta só o negócio ali do engenheiro da Tesla, da SpaceX. Ele quer ser pop. Ele quer ser pop. Ele basicamente pagou 44 bilhões para comprar a entrada dele nesses tipos de discurso público. Né? Ele quer participar de todos os discursos públicos. Ele quer ter esse grau, né? E engraçado, o que eu acho que é engraçado, o que eu acho que é narcisista, porque, tipo assim, na minha opinião, é ele ter colocado, ele ainda consegue se colocar como vítima, como se as marcas estivessem atentando contra ele, né? E aí, assim, ele consegue, tipo, esse comentário, Elon tá incomodando, kkkk. Você percebe? É pra esse público que ele apela. É pro público da fusquinha, do vixe, é pra quinta série C que ele apela. Real. Não, até onde vai isso, né? Deixa eu falar, ele pegou 44 bilhões do dinheiro dele e de investidores e ele tá queimando, tá? Isso são recursos... Não é só dele o dinheiro. Não, mas não só isso, tem um custo social para isso também. Isso são recursos de investimentos que não estão numa área que, por exemplo, vai gerar emprego. Ele simplesmente torrou recursos que, por exemplo, 44 bilhões é uma coisa assim, para poder, em termos de investimento direto na sociedade, é termo de uma coisa assim que poderia estar gerando vários empregos, sabe? Podia estar contribuindo para o PIB. Não, e não só isso, porque era uma plataforma de influência de decisões. Era onde políticos e jornalistas se encontravam também, né? As cobranças no Twitter faziam algum sentido. E a rede virou um arremedo. Você entra nas discussões do Twitter e você não consegue levar mais a sério. O negócio do Twitter é que eu vi a galera comentando, eu não uso mais, mas eu vi, quem que era o podcast do Logan Paul com Casey Neistat? Eu não acompanho o podcast do Logan Paul, mas eu vi por causa do Casey, que é a pessoa cujo trabalho acompanho. Eles falando que não dá pra usar mais o Twitter, que antes você entrava na aba de verificados, né? E você podia ver, tipo assim, não era todo mundo lá que era famoso, mas era uma pessoa que você sabia quem era, um jornalista, coisa do tipo, você tava falando de você queria ver, você podia interagir com a pessoa e tal. Um cara que escreveu uma reportagem sua, aí ele falou, isso era interessante. Aí hoje você entra lá, ele falou, 40% é bot de cripto. E pior, o problema do bot, que era a coisa que ele falou que ia combater, ele não só não conseguiu, como piorou. E aí eu tô fazendo a avaliação da galera que tá usando, tá? Tô reportando. E aí falou que, de fato, em termos de usabilidade, e eu acho que todo mundo vai concordar, mesmo quem é defensor do Elon Musk, porque eu tô vendo isso daí de gente que é mais ou menos neutra em relação à personalidade do Elon Musk, tá? Parece que em termos de usabilidade o Twitter piorou pra caramba. Pra caramba. Nilson, o que te faz continuar no Twitter? Ed, o que me fazia era a presença das pessoas que eu seguia, mas eu desisti real, assim. Eu divulgo alguns vídeos lá, mas eu tô paulatinamente abrindo mão mesmo. E eu acho que dessa vez, essa fala dele aí, eu não voltei mais depois disso que eu li. Porque eu acho que é uma mensagem muito, muito clara do que ele quer pra rede, né?